Oi, gente, tudo bem? Eu sou Liana Ribeiro e o vídeo de hoje é um vídeo de ponto fantasia ou ponto decorativo em crochê, né? Esse ponto, ele é muito bonito, muito versátil, você pode usar em várias coisas, mas ele não é difícil, é um ponto bem fácil. Então, mesmo os que são iniciantes vão conseguir fazer esse ponto bem trabalhado, mas de uma maneira bem fácil, com bastante explicações, tá bom? Quem assistir ao vídeo até o final vai ter o card para você encontrar o gráfico desse ponto. Só que eu dou dicas além do que tem no gráfico, tá bom? Então por isso que é importante assistir ao vídeo até o final, porque tem coisas que eu falo aqui no vídeo que não tem como vocês saberem só olhando o gráfico, tá ok? Então espero que vocês gostem. Se chegar lá no final vocês gostarem, não esqueçam de curtir, tá bom? Então vamos começar o nosso ponto fantasia. Bom, então vamos começar o nosso ponto fantasia ou ponto decorativo aqui com a laçada inicial. Esse ponto fantasia, ele é múltiplo de 14 mais 1. O que significa isso? Significa que você vai aumentar o seu trabalho de 14 em 14 correntinhas. Então, vou fazer aqui uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13 e 14. Aqui já daria um desenho do ponto, né? Se você vai fazer só uma amostra como eu, o ideal é você fazer a repetição do ponto 2 vezes, tá? Para aparecer bem o ponto e você fazer uma coleção, né, de pontos, fazer um álbum, caso você queira mostrar para clientes, né? Pode ser feito com esse ponto, pode ser feito com aquele ponto. É muito bom você ter um álbum de amostras de ponto, tá? Então, se você vai fazer uma amostra, como eu vou fazer, repete o ponto de 2 a 3 vezes. Eu vou repetir 2 vezes, então vou fazer mais 14 correntinhas. Se você vai fazer um trabalho grande, uma blusa, uma toalhinha, alguma coisa, você pode ver a largura que você quer. Aí você vai aumentando de 14 em 14 correntinhas até chegar do tamanho aproximado que você deseja, tá bom? Depois que você fizer todas as suas correntinhas de 14 em 14, você acrescenta mais uma no final. Isso é o que significa um ponto ser múltiplo de 14 mais 1, tá bom? Bom, então eu fiz 29 correntinhas para repetir o desenho 2 vezes, tá? Foi 14 mais uma no final. Eu sempre ensino crochê desse jeito, tá? As correntinhas iniciais que eu conto são correntinhas de base. Eu não calculo junto as correntes da primeira carreira, tá? Então, isso aqui é correntinha de base. Agora, para subir para a próxima carreira, eu vou acrescentar mais correntinhas, mas elas não são de base, já são da primeira carreira, ok? Então, eu vou fazer mais 3 correntinhas, que é o meu primeiro ponto alto. E eu vou fazer uma carreira só de pontos altos, né? Uma carreira de base, ponto sobre ponto, tá bom? Eu nem vou considerar como primeira carreira, eu vou considerar como carreira de base, ok? Então, o próximo ponto alto eu vou fazer na 5ª corrente a partir da agulha. Por quê? Essas 3 primeiras é o primeiro ponto alto. Essa 4ª corrente é a base desse ponto alto, é assim, né? Então, eu tenho que fazer o próximo na 5ª corrente a partir da agulha. Então, ponto alto,
eu vou fazer uma explicação do ponto alto para quem não conhece. Olha, uma laçada na agulha, insere a agulha na próxima correntinha, sem pular, alonga o fio e puxa 2 laçadas de cada vez. Isso é o ponto alto, tá? Então, você vai fazendo um ponto alto para cada corrente de base. No final, você tem que ter a mesma quantidade de pontos altos na mesma quantidade de correntinhas que você fez. Então, no meu caso, eu fiz 29 correntinhas de base, então eu tenho que ter 29 pontos altos na minha carreira de base. E desses 29 pontos altos, um deles são as 3 correntinhas de altura que a gente começou, tá? Aquelas 3 correntinhas, elas são um ponto alto, a gente conta como ponto alto. Então, eu tenho que ter 29 pontos altos no total, tá bom? Então, você vai aproveitando aí, se inscreve no canal, né? E também dá uma curtida aí no vídeo, porque durante todo o vídeo eu dou dicas muito interessantes, tá bom? Então, eu vou terminar minha carreira de pontos altos e já volto. Bom, então eu fiz aqui a minha carreira de base de pontos altos. Já contei e eu tenho a quantidade certinha de pontos altos. Nesse momento é bom contar, viu? Se você tem mesmo a quantidade certinha de pontos altos para não dar defeito no desenho, ok? Eu tenho um vídeo muito bom que muita gente gosta, um dos mais famosos do meu canal, que é você fazer essa base de pontos altos sem fazer as correntinhas. Você já faz direto a corrente com o ponto alto ao mesmo tempo. Eu sou sincera, quando é um trabalho pequeno, eu prefiro mesmo fazer as correntinhas e os pontos altos. Mas quando a largura do trabalho é muito grande, é ideal você fazer essa dica do meu vídeo, fazer os pontos altos sem as correntinhas. Por quê? Agora eu já estiquei e ele não tá embolando tanto, mas logo que eu fiz, a carreira estava assim enrolando. E isso não acontece quando você faz usando essa outra técnica que eu tô dizendo, que eu tenho em outro vídeo, tá? Então, se for um trabalho largo, que você vai ter que fazer uma carreira bem grande de pontos altos, é o ideal seguir a dica do meu outro vídeo. No final desse vídeo eu vou deixar o card para vocês encontrarem essa técnica do ponto alto sem corrente de base, tá bom? Então, agora vamos para o que eu considero a primeira carreira mesmo, tá? Esse aqui, para mim, é só a carreira de base. Então, a primeira carreira do desenho, eu vou subir 3 correntes de altura e vou dar mais uma de espaço, tá? Vou virar o trabalho e no mesmo ponto de base, eu vou fazer 3 pontos altos juntos e fechados juntos. Então, 3 pontos altos juntos é fazer os 3 no mesmo ponto de base. E fechado junto eu vou mostrar para vocês. Então, você dá a laçada, insere a agulha no ponto de base, puxa só 2 laçadas e não termina. Você dá a laçada de novo, iniciando um segundo ponto. No mesmo ponto de base, você puxa o fio do novelo e tira só 2 laçadas, não termina o ponto. E o terceiro, você dá a laçada, insere a agulha no mesmo ponto, puxa o fio do novelo só nas 2 primeiras laçadas. Com as 3 laçadas abertas na agulha, você puxa os 3 de uma vez. Então, isso é 3 pontos altos juntos e fechados juntos. São as 2 técnicas num ponto só. Então, eu vou agora fazer 2 correntes de espaço
E eu vou repetir esse mesmo processo ainda aqui nesse mesmo ponto, ó. Vou fazer o primeiro aberto, vou fazer o segundo no mesmo lugar e aberto, e o terceiro no mesmo lugar e aberto. Com os 3 abertos na agulha, eu puxo os 3 de uma vez. Vamos fazer uma corrente de espaço e pular 1, 2, 3 pontos de base. Então, vamos pular 1, 2, 3 pontos de base e vamos fazer um ponto baixo no 4º ponto. Agora, nós vamos fazer 2 correntes, pular só um ponto de base e fazer o ponto baixo. 2 correntes, pula um ponto de base e faz o ponto baixo. 2 correntes, pula um ponto de base e faz o ponto baixo. Então, vamos ter umas alcinhas bem pequenas aqui de 2 correntinhas. Agora, eu vou fazer o desenho completo, porque aqui eu comecei o desenho pela metade, tá? Agora, aqui no meio da amostra, eu vou fazer o desenho completo. Normalmente, pontos fantasia, nós fazemos assim, tá? Na primeira carreira, a gente faz a metade, completo e metade, para depois ir intercalando os desenhos, tá bom? Então, eu vou fazer agora uma corrente, vou pular 3 pontos de base, 1, 2, 3, e aí nesse 4º ponto eu vou fazer os 3 pontos altos juntos e fechados juntos. Então, já fiz um, ó, no mesmo lugar vou fazer outro aberto, no mesmo lugar vou fazer outro aberto. Com os 3 abertos, fecho os 3 de uma vez. Espaço de 2 correntes, 2. Vou repetir no mesmo ponto de base esses 3 pontos altos. Um aberto, o segundo no mesmo lugar, 2 abertos, o terceiro no mesmo lugar, 3 abertos, fecho os 3 de uma vez. 2 correntes, são 4 grupos no total, tá bom? Vou fazer o terceiro grupo agora ainda no mesmo ponto de base. Vou fazer 1, 2 e 3, com os 3 abertos, fecho os 3. Então, eu tenho aqui, olha, 3 grupos. Vou fazer o último. 2 correntes de espaço e faço ainda no mesmo ponto, já tá até bem larguinho. Vou fazer o meu outro grupo de 3 pontos altos. Deixei aberto o segundo. Vou fazer o terceiro, vou deixar aberto. Com os 3 na agulha, eu fecho os 3 pontos. Então, aqui, olha, eu só tinha 2 grupinhos, né? O ponto estava pela metade, o desenho. Agora, aqui, o desenho está completo. E aí, é repetição, tá? Uma corrente, vou pular 3 pontos de base, 1, 2, 3, e vou fazer ponto baixo no 4º ponto. 1, 2, 3, 4. Ponto baixo. 2 correntes, pula um ponto de base e faz o ponto baixo. Eu não expliquei, né, como faz o ponto baixo. Eu vou explicar então para quem não conhece. Olha, insere a agulha onde você quer, puxa o fio do novelo uma vez só, e aí com as 2 laçadinhas na agulha você puxa os 2 de uma vez. Então, esse é o ponto baixo. 2 correntes,
Vou pular um ponto de base, vou fazer o ponto baixo, 2 correntes, vou pular um ponto de base, vou fazer um ponto baixo. Agora eu vou fazer uma corrente só e no meu último ponto, aqui na terceira corrente de altura, ai, enganchou. Eu vou fazer a metade do desenho, do mesmo jeito do começo. Eu vou fazer 3 pontos altos, todos na terceira corrente de altura. Todos no mesmo lugar. Com os 3 abertos, eu fecho os 3. Vou fazer 2 correntes de espaço. Então, 2 correntes de espaço. Aí, no mesmo lugar, eu vou fazer o meu segundo grupo de pontos altos. Olha, um aberto, no mesmo lugar. O segundo aberto, no mesmo lugar. O terceiro aberto, com os 3 abertos eu fecho tudo. Vou fazer uma corrente de espaço e terminar com um ponto alto ainda no mesmo lugar. Esse ponto alto é de borda, do mesmo jeito que a gente começou com 3 correntinhas de altura. Então, esse é o padrão da primeira carreira. Vamos para a segunda carreira, onde a gente vai começar com o desenho aqui pela metade, no mesmo jeito, tá? Aqui a gente vai fazer o desenho completo e a gente vai terminar ele com a metade. Então, para começar a segunda carreira do desenho, nós vamos fazer 3 correntes de altura e mais uma correntinha de espaço. Vou virar o trabalho. E já nesse primeiro espacinho aqui de uma corrente, eu vou fazer um ponto alto. Vou fazer uma corrente de espaço e nesse próximo espaço aqui de 2 correntinhas, eu vou fazer ponto alto, uma corrente, ponto alto no mesmo lugar, uma corrente, ponto alto no mesmo lugar. Então, nesses espaços de 2 correntes, nós vamos fazer esses grupos. Aí, eu vou fazer uma corrente, vou para minha alcinha aqui do meio, tá vendo que eu tenho 3 alcinhas de 2 correntes? Nessa aqui do meio, eu vou fazer um ponto baixo. Agora eu vou fazer 2 correntes e vou para o desenho completo. No primeiro espaço aqui do desenho completo, eu vou fazer aquilo, ponto alto, uma corrente, ponto alto no mesmo lugar, uma corrente, ponto alto no mesmo lugar. Entre um desenho e outro, eu também vou dar uma corrente de espaço e vou para esse próximo espaço de 2 correntinhas e repito. Ponto alto, corrente, ponto alto, corrente, ponto alto. Vou passar aqui para o meu último espaço. Então, eu dou uma corrente de espaço, vou para o último e faço ponto alto, uma corrente no mesmo lugar, ponto alto, uma corrente no mesmo lugar, ponto alto. Então, aqui, olha, a gente tem o desenho completo. Vamos fazer 2 correntes
E novamente eu já tô repetindo o desenho, tá? Venho aqui para a alcinha do meio, prendo com ponto baixo. E aí eu vou fazer uma corrente de espaço, venho direto para cá para o espaço de 2 correntinhas e vou fazer a metade do desenho. Ponto alto, uma corrente, ponto alto no mesmo lugar, uma corrente, ponto alto no mesmo lugar. Vou fazer só uma corrente de espaço. Naquele espacinho de uma corrente eu vou fazer um ponto alto só. E na terceira eu vou fazer mais uma corrente de espaço. E na terceira corrente de altura você faz o ponto alto de borda. Ah, Liana, mas eu estou fazendo maior do que o seu. Como que eu vou ficar fazendo as repetições? Você vai ficar repetindo sempre o desenho completo até o ponto baixo. Aí faz o desenho completo até o ponto baixo. Quando já tiver da largura que você determinou, aí lá no último desenho que você vai fazer a metade, tá? Dentro do desenho, você vai ficar repetindo essas partes completas, até chegar da largura que você quer, tá bom? Então, na próxima parte, nós vamos para a terceira carreira do desenho. Vamos iniciar a terceira carreira do desenho. Para a terceira carreira, nós vamos fazer uma correntinha de altura, mas ela não conta como ponto, tá? Ela só é para dar a altura ao fio. E aqui no mesmo lugar eu vou fazer um ponto baixo. Eu vou fazer outro ponto baixo dentro desse espaço aqui de uma correntinha. Depois são 2 correntes e um ponto baixo nesse espaço de 2 correntinhas aqui, nesse próximo espaço maior. Eu vou fazer 2 correntes de novo. Duas correntes. No próximo espaço, eu vou fazer um ponto baixo. Agora eu vou fazer 2 correntes e vou fazer um ponto alto nesse ponto baixo aqui no meio, um ponto alto. Se puder fazer bem dentro do ponto baixo, fica mais bonito, tá? Em vez de fazer na cabeça do ponto. Eu fiz aqui um ponto alto. Vou fazer uma corrente. No mesmo lugar, eu vou fazer outro ponto alto. 2 correntes. Você vai pular esse primeiro espaço do leque e fazer ponto baixo no segundo. Vai fazer 2 correntes. E agora vai sempre fazendo assim nos espaços, ó, ponto baixo. 2 correntes por todo o leque, ponto baixo. 2 correntes, ponto baixo, até chegar no penúltimo. 2 correntes, ponto baixo, 2 correntes, ponto baixo. Nesse último espaço eu não faço nada, lembra que aqui eu pulei ele? Então aqui no final eu também não uso ele. Agora a gente já tá na repetição do desenho, tá? Vamos fazer 2 correntes, o ponto alto aqui dentro do ponto baixo, uma corrente, ponto alto aqui no mesmo lugar.
E aí, se você estivesse fazendo um trabalho maior, você faria esse desenho completo de novo, tá? Como eu já estou chegando no final da carreira, eu já vou dar aqui o padrão do final, né? O padrão do final são 2 correntes. Você vai pular esse primeiro espaço e vai fazer ponto baixo no segundo. É fazer a metade do desenho, né? 2 correntes, faz um ponto baixo no próximo espaço. 2 correntes, faz o ponto baixo no próximo espaço. E outro ponto baixo na terceira corrente de altura para a borda do ponto. Então, esse é o padrão da terceira carreira. Vamos para a quarta carreira do desenho. Para a quarta carreira, nós vamos fazer uma corrente só de altura, virar o trabalho e no mesmo lugar fazer um ponto baixo. Vamos fazer 2 correntes e na alça, aqui de 2 pontos altos, a gente vai fazer, de 2 correntes, quer dizer, na alça de 2 correntes a gente faz um ponto baixo. 2 correntes, na próxima alça faz o ponto baixo. Agora são 3 correntes, 1, 2 e 3. Vamos para essa correntinha aqui do ponto V, a gente fez um ponto V aqui, né? Ponto alto, uma corrente, ponto alto. Na corrente, tem que ser na corrente mesmo, não pode ser no espaço. Nós vamos fazer 2 pontos altos juntos e fechados juntos. Em vez de fazer 3, vamos fazer 2, né? Um aberto, no mesmo lugar, o segundo aberto, com os 2 abertos, fecha os 2 juntos. Fazemos 2 correntes de espaço e aqui na mesma correntinha vamos fazer de novo os 2 pontos altos. Um aberto, no mesmo lugar, o segundo aberto, com os 2 abertos, fecha os 2 juntos. Então, ficou assim o ponto. E aí, fazemos 3 correntes. Vamos aqui para a primeira alça, aqui de 2 correntinhas, e vamos fazer ponto baixo. Aí, vamos fazer essas alças por todo o desenho. 2 correntes, ponto baixo. 2 correntes, ponto baixo, 2 correntes, ponto baixo, 2 correntes, ponto baixo. Ficamos com 4 alças, né? 1, 2, 3, 4. Depois já vamos repetir o desenho, tá? 3 correntes. A gente já tá repetindo. E vamos fazer esse desenho aqui nessa correntinha do ponto V. Ah, Lena, por que você sempre faz no espaço, mas agora você tá fazendo na correntinha? Porque se não fizer na correntinha, não vai dar o desenho de 2 pontos altos juntos e fechados juntos. Vai parecer que eles só são fechados juntos, tá? Então, por isso que tem que ser na correntinha mesmo. 2 correntes. Na correntinha eu faço mais 2 pontos altos abertos. O segundo aberto, com os 2 abertos, eu fecho os 2 de uma vez, ok? E aí, você voltaria para cá para fazer o desenho completo, quantas vezes necessárias, né?
E no final você vai terminar com o desenho pela metade. Vão ser 3 correntinhas. E aí você vem aqui para a alcinha, faz ponto baixo. Faz 2 correntes. Ponto baixo na próxima alça. 2 correntes e ponto baixo no final na primeira corrente de altura. Então você fica aqui com 2 alcinhas, igual aqui ao começo, tem 2 alcinhas porque o desenho está pela metade, né? Nas bordas. Então esse é o padrão da 4ª carreira. Vamos começar a 5ª carreira do desenho. E na 5ª carreira, eu vou subir uma corrente só de altura, vou virar o trabalho e no mesmo ponto eu vou fazer um ponto baixo. Dentro dessa minha primeira alça, eu vou fazer um segundo ponto baixo. Daí eu vou fazer 2 correntinhas e vou fazer um ponto baixo na segunda alça. Agora eu vou fazer uma corrente só e vou direto para esse espaço de 2 correntinhas e vou fazer 3 pontos altos fechados juntos. A ideia seria eles também estarem numa correntinha só. Então, tô com os 3 abertos e vou fechar. Mas por que que eu não vou fazer na correntinha agora e vou fazer no espaço? Porque entre esse ponto e esse eu só tenho 2 correntinhas. Então, qual das duas é o meio? Né? Então, não dá para achar exatamente o meio. Se fossem 3 correntinhas, eu faria na correntinha do meio, tudo na correntinha. Mas como eu não tenho uma correntinha só aqui, então eu vou fazer eles só fechados juntos. Então, 2 correntes, vou fazer o grupinho. Um ponto alto aberto, o segundo aberto e o terceiro aberto. Com os 3 abertos, eu fecho os 3 juntos. São 4 no total, tá? 4 grupos. 2 correntes, vamos mais um grupo ainda nesse espaço. Um aberto, 2 abertos, 3 abertos. Com os 3 abertos, eu fecho os 3. Vamos fazer 2 correntes e o último grupo. Um aberto, 2 e 3 abertos. Com os 3 abertos, eu fecho tudo. Vocês vejam que tem diferença no desenho, tá vendo? Fica diferente, tá? Mas se eu não tenho uma correntinha central, né? O meu número de correntinhas é par, então não tem como eu ter uma no meio para botar todos os pontos juntos. Então a solução é fazer assim, tá bom? Tenho uma corrente de espaço, vou para as alças, eu vou fazer essas alcinhas de 2 correntes. 2 correntes, ponto baixo na alça. 2 correntes, ponto baixo na alça. 2 correntes, ponto baixo na minha última alça. Daí eu já tô repetindo o desenho, tá? Uma corrente, aqui no espaço eu vou fazer aqueles grupos de 3 pontos altos abertos. 2 correntes mais 3. 1, 2, 3.
3, fecho tudo, 2 correntes, tudo no mesmo espaço, né? 1, 2, 3, com os 3 abertos eu fecho os 3 e vou fazer o meu último grupo. 2 correntes, o quarto grupo. 1, 2, 3, com os 3 abertos, fecho os 3, tá? Aí eu vou terminar a carreira com uma corrente, um ponto baixo na alça, 2 correntes, um ponto baixo na próxima alça e um ponto baixo na corrente de altura. Esse é o padrão da quinta carreira. Então, eu vou começar a sexta carreira. Para a sexta carreira, eu vou fazer uma corrente de altura, vou virar o trabalho e aqui no mesmo ponto fazer um ponto baixo. Agora eu vou fazer 2 correntes e vou direto para o desenho e vou fazer já no primeiro espaço aqui do desenho, eu vou fazer aquele padrão, ponto alto, uma corrente, ponto alto no mesmo espaço, uma corrente, ponto alto no mesmo espaço. Não sei se vocês perceberam que eu estou numa repetição do desenho já, só que intercalando, tá vendo? Aqui o leque ficou pela metade, aqui inteiro, aqui pela metade. Aqui eu já tenho um leque inteiro aqui e um leque inteiro aqui. Então, normalmente, os pontos fantasia são assim, tá? A primeira vez que você faz o desenho, você faz metade, inteiro, metade, para na segunda vez que você repetir o desenho, você intercalar, fazer 2 inteiros. Aí dá sempre uma variedade maior ainda ao trabalho, né? Então, agora eu vou fazer uma corrente, no próximo espaço, repito o padrão. Ponto alto, corrente, ponto alto, corrente, ponto alto. Para ir para o próximo espaço, eu faço uma corrente e vou fazer o padrão de novo. Ponto alto, corrente, ponto alto, corrente, ponto alto. Então, o desenho aqui é completo. Vou fazer 2 correntes. E na alcinha aqui do meio, eu vou fazer um ponto baixo. Vou fazer 2 correntes e vou para o desenho de novo. Olha aqui no espaço do leque, vou repetir o padrão. Ponto alto, corrente, ponto alto, corrente, ponto alto. Vou passar para o próximo espaço, dou uma corrente e no próximo espaço repito o desenho. Ponto alto, corrente, ponto alto, corrente, ponto alto. Corrente vai para o próximo espaço e faz corrente, ponto alto, corrente, ponto alto, corrente, ponto alto. Então, a gente tem o desenho completinho aqui.
Para terminar a carreira, a gente vai fazer 2 correntes e só vamos fazer um ponto baixo aqui na corrente de altura. Para a 7ª carreira, vamos iniciar com 3 correntes de altura, 3 correntes de altura mais uma de espaço. A gente vira o trabalho e vai fazer um ponto alto aqui no mesmo ponto baixo do início da carreira. Agora a gente vai fazer 2 correntes, vai pular esse primeiro espaço do desenho e vai fazer ponto baixo no próximo. Aí agora é aquele esquema de 2 correntes e um ponto baixo em cada espaço, tá? Até o penúltimo espaço. 2 correntes, ponto baixo. 2 correntes, ponto baixo. 2 correntes, ponto baixo. 2 correntes, ponto baixo. Cheguei no último espaço, eu não faço nada, tá? Aqui eu não pulei, então aqui eu não faço nada também. Agora nós vamos fazer 2 correntes e fazer um ponto alto aqui no ponto baixo. Tenta fazer bem no centro do ponto. Ponto alto, uma corrente, ponto alto no mesmo lugar, tá? 2 correntes, a gente pula o primeiro desenho, o primeiro espaço do desenho e faz ponto baixo no segundo, e aí é o esquema das alças. 2 correntes, ponto baixo, 2 correntes, ponto baixo, 2 correntes, ponto baixo, 2 correntes, ponto baixo, 2 correntes, ponto baixo no penúltimo espaço e eu paro. Aí nós vamos fazer 2 correntes e lá no meu último ponto baixo da carreira eu vou fazer ponto alto, uma corrente e ponto alto no mesmo lugar, tá? Essa é uma boa carreira para quando você estiver terminando o trabalho, tá? Se quando você for terminar o trabalho, você quiser fazer uma carreira de pontos altos para o topo ficar igual à base, essa é uma boa carreira para fazer isso, porque tá bem nivelado, né? Tá com muito pouca ondulação no desenho. Então, lembrando que se você for fazer uma carreira de pontos altos para ficar igual à base, você tem que botar a mesma quantidade de pontos altos aqui em cima, tá bom? Você tem que distribuir, no meu caso foram 29 pontos altos, então eu teria que distribuir 29 pontos altos aqui no topo para ficar igual à base. Então essa carreira que eu fiz agora, conforme vocês forem repetindo o trabalho, quando chegar nessa carreira, vale a pena, se quiser fazer a carreira para ficar igual, vale a pena que seja nessa, tá bom? Então, assim nós terminamos a nossa 7ª carreira. Bom, e então agora eu vou terminar, vou fazer a 8ª carreira, que é a última carreira do desenho, tá? Depois ela começa a repetir, ok? Então vamos para a 8ª carreira. Para a 8ª carreira,
nós vamos fazer 3 correntes de altura, mais uma de espaço. Aí aqui dentro desse ponto V, na correntinha, tá? Nesse momento dá para ser na correntinha. A gente vai fazer 2 pontos altos juntos e fechados juntos. Então, 1 e 2. Com os 2 abertos a gente fecha, tá? Aqui, como a gente só tem uma correntinha, dá para ser na correntinha. Vamos fazer 3 correntes. Vamos para a alça de 2 correntes e fazemos ponto baixo e vamos fazer essas alças, né? 2 correntes, ponto baixo. 2 correntes, ponto baixo. 2 correntes, ponto baixo, 2 correntes, ponto baixo, tá? E aí vamos fazer 3 correntes, 3 correntes, vamos aqui para o ponto V na correntinha e vamos fazer 2 pontos altos abertos. Com os 2 fechados, a gente fecha os 2. 2 correntes. E vamos na mesma correntinha fazer mais 2 pontos altos abertos. Com os 2 abertos, a gente fecha tudo, ok? 3 correntes, 1, 2 e 3. E aí vamos para as alcinhas. Ponto baixo, 2 correntes. Ponto baixo, 2 correntes. Ponto baixo, 2 correntes. Ponto baixo, 2 correntes e ponto baixo. Daí vamos fazer 3 correntes, 2 e 3, e aí na correntinha vamos fazer 2 pontos abertos. 2, e aí fecha os 2 juntos. Vamos fazer uma corrente e na terceira corrente de altura vamos fazer um ponto alto de borda. Então aqui eu já começo a aparecer aqui o ponto pela metade de novo. E aqui eu vou fazer o ponto completo, tá vendo? Então, depois que você termina a 8ª carreira, você volta para a primeira do desenho, tá? Eu vou fazer a 9ª carreira com vocês só porque a base é diferente, né? A gente fez a primeira carreira toda em cima de pontos altos. Agora eu tenho que repetir essa primeira carreira, mas com uma base aqui diferente. Então eu ainda vou fazer a 9ª carreira com vocês. Então, para a 9ª carreira, eu vou fazer 3 correntes de altura, uma de espaço, vou virar o trabalho e aqui nesse espaço eu vou fazer o grupo de 3 pontos altos abertos. Com os 3 abertos eu fecho 2 correntes no mesmo espaço. Vou fazer mais um grupo, porque agora eu tô fazendo só a metade do desenho.
com os 3 abertos eu fecho. Aí eu vou fazer uma corrente, venho na alça e faço ponto baixo. 2 correntes, vem na alça e faz o ponto baixo. 2 correntes na alça, faz um ponto baixo. 2 correntes na alça, faz o ponto baixo. Vamos fazer uma corrente só, vamos direto para o espaço aqui de 2 correntes e fazer os 3 pontos abertos. Com os 3 abertos, fecha, 2 correntes, 1, 2, 3, com os 3 abertos, fecha, 2 correntes, 1, 2 e 3, fecha os 3, 2 correntes, 1, 2, 3 abertos e fecho os 3. O desenho completo. Uma corrente, ponto baixo na alça. 2 correntes, ponto baixo. 2 correntes, ponto baixo. 2 correntes, ponto baixo, uma corrente, venho aqui para o espaço de uma correntinha, se quiser dá até para fazer na correntinha, e vou fazer os 3 pontos abertos. 1, 2, 3, fecho os 3, 2 correntes no mesmo lugar, 1, 2, 3, com os 3 abertos, fecho os 3, uma corrente, na terceira corrente de altura, tá apertadinho porque eu fiz vários pontos altos aqui, né? Na terceira corrente de altura, faz o ponto alto de borda, tá? Então essa 9ª carreira já é igual à primeira, já tô começando a repetir. Eu só fiz novamente porque a base é diferente, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer mais uma vez, eu vou adiantar, né? Eu vou adiantar a 2ª e a 3ª carreira para poder ensinar para vocês o ponto alto no final também, tá? Para ficar bem claro para vocês essa opção do trabalho, ok? Então, eu vou adiantar o meu trabalho, eu vou fazer mais 2 carreiras e já volto. Bom, então eu adiantei mais um pouquinho o trabalho e parei no que seria a 3ª carreira. A 3ª carreira é similar à 7ª, que eu disse que era uma boa carreira para terminar o trabalho para quem quer fazer uma borda de pontos altos, tá bom? Então, tanto faz, você pode parar na 3ª ou na 7ª, dependendo do tamanho que você quer o trabalho, né? Então, para terminar com uma borda de pontos altos para ficar igual ao início, você precisa ter a mesma quantidade de pontos, tá? Então, aqui eu tenho 29 pontos altos, eu vou ter que distribuir 29 pontos altos aqui em cima. Então, como que eu calculei isso, né? Eu fui botando ponto sobre ponto, aí vi que
que tava sobrando ponto, aí eu vi que eu tinha que diminuir, né? Aí eu diminuí no meu total, quando eu fui espalhando os pontos altos, deu 33 pontos altos. Só que eu tenho que ter 29. Aí eu tirei 4 aqui do meio. Então, vou mostrar para vocês como que ficou o meu cálculo. Então, eu faço 3 correntes de altura, que é o meu primeiro ponto alto. No próximo ponto baixo, eu vou fazer o ponto alto. Aí, eu vou fazer um ponto alto na alça de 2 correntinhas. Não, mas não é aberto, ficou aberto, né? Deixa eu fazer de novo, ó. Um ponto alto no ponto baixo. Um ponto alto na alça de correntinhas. Um ponto alto no ponto baixo. Um ponto alto nas correntinhas. Um ponto alto no ponto baixo. Vou fazer só um ponto alto aqui nesse espaço. Um ponto alto aqui no centro do ponto V. Um ponto alto aqui no próximo espaço. E aí eu continuo um ponto alto no ponto baixo, um na alça, um no ponto baixo, ponto alto na alça, ponto alto no ponto baixo. Na alça, no ponto baixo, na alça, no ponto baixo, na alça, no ponto baixo, na alça, no ponto baixo. Aí aqui é só um aqui no espaço, nesses espaços é um só, ó, um dentro do ponto V, um aqui nesse outro espaço. Aí agora aqui é um no ponto baixo. Outro na alça, um no ponto baixo, outro na alça, e aí, deixa eu ver aqui na minha anotação para não errar, um aqui no ponto baixo, e um na correntinha de altura. E aí você já pode arrematar o seu trabalho. Aí assim, olha, tá vendo? Fica bonito, né? O topo com ponto alto igual a base da carreira. Gostei, achei que ficou bom, tá? Então, espero que vocês tenham gostado desse ponto fantasia. Tá? Vou botar ele aqui no fundo, assim, da parede, pra vocês verem. Se gostaram, compartilhem nas suas redes sociais, tá bom? Curtam o vídeo, para vocês curtirem, não custa nada, de graça, mas ajuda bastante o nosso trabalho aqui no YouTube, tá bom? Então, muito obrigada por assistirem, tchau, tchau, e até a próxima.